galera, beleza? Vamos iniciar aqui nossa aula 8, nossa semana 8 do curso de Física 3. Esse projeto de pré-aulas que graças a Deus está funcionando e eu não canso de falar isso daí, porque isso tem deixado a gente muito animado, tá bom? O tema da aula de hoje é resistência elétrica, tema muito recorrente em provas, tema em que fatalmente a gente vai acabar colocando mais algumas aulas no portal, aulas específicas. Estou pensando em pôr uma aula falando sobre a influência da temperatura, tá? Conversar um pouquinho sobre termistor, porque senão essa aula fica muito longa, é melhor subdividir. Mas vamos logo ver essa nossa pré-aula aqui, vamos logo começar dessa maneira. Vamos lá, o que é resistência elétrica? Resistência elétrica é uma característica dos materiais, dos corpos, melhor dizendo, que medem a dificuldade que esses corpos impõem à passagem da corrente elétrica. Tá? Se um determinado corpo impõe uma grande passagem à corrente elétrica, a gente diz que ele tem uma grande resistência elétrica. E dependendo da quantidade de elétrons que essa corrente elétrica está transportando, essa dificuldade pode gerar um aquecimento, pode gerar o que nós chamamos de efeito Joule. Na verdade, sempre gera um efeito Joule, mas às vezes é desprezível. Às vezes é desprezível porque correntes elétricas muito baixas, às vezes, são correntes elétricas que transportam pouca energia. E o efeito Joule é exatamente a transformação da energia elétrica em energia térmica. Então, na medida que eu dificulto a passagem da corrente elétrica, eu abro a possibilidade dessa energia elétrica que ela está transportando ser transformada em energia térmica. Então, para a gente começar a falar de resistência elétrica, a gente vai fazer o seguinte, ó. Resistência elétrica. Primeiro eu vou puxar logo uma informaçãozinha que diz que ela representa uma dificuldade a passagem da corrente elétrica. Essa dificuldade a passagem da corrente elétrica gera o que nós chamamos de efeito Joule. O que é esse efeito Joule? É exatamente a transformação da energia elétrica em energia térmica, que os resistores fazem. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre esses resistores. Então, o efeito Joule é exatamente a transformação da energia elétrica em energia térmica, tá? Devido a essa dificuldade a passagem da corrente elétrica que a resistência elétrica impõe, tá? A mesma. Ok. Então, o efeito Joule gera transformação de energia elétrica em energia térmica, em calor. Beleza? É importante você sacar que o efeito Joule ele é uma transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, se você também dificultar muito a passagem da corrente elétrica, não vai passar corrente elétrica, não vai passar energia elétrica, então não terá calor. Então, é um erro muito grave você achar que quanto maior for a resistência elétrica, maior é o calor. Não é assim que funciona. Porque, repito, se a resistência elétrica for muito grande, ela vai dificultar demais a passagem da corrente. Se a corrente tiver muita dificuldade para passar, vai ter pouca energia elétrica. Porque quem transporta a energia elétrica, os nossos trabalhadores, são os elétricos. Então, se eu dificultar demais a passagem deles, como é que vai ter energia elétrica para que gere energia térmica? Então, é um erro muito grande imaginar, repito, que maior resistência elétrica significa maior calor. Não. Tá? Maior corrente elétrica tem mais energia elétrica e tem mais calor. Aí tudo bem. Tá? Dificultar a corrente elétrica
Óbvio que sem dificultar essa corrente elétrica você não tem efeito de água, mas você tem que dificultar o ponto de você ainda permitir que passe corrente elétrica numa quantidade legal, senão você vai ter pouco calor. Por exemplo, no chuveiro elétrico, na posição inverno desse chuveiro elétrico, que é a posição em que ele transforma, em que ele aquece a água, na posição inverno a resistência elétrica é baixa. E na posição verão a resistência elétrica é alta. Porque eu reduzo essa resistência elétrica, dizer que a resistência elétrica é baixa não quer dizer que ela é zero. Quer dizer que ela é menor que a outra. Então, eu tenho uma resistência elétrica baixa para que passe muita corrente elétrica, mas o fato de eu ainda ter alguma resistência e passar muita corrente elétrica, eu terei muita energia elétrica e, consequentemente, muita energia térmica. Então, isso é interessante você sacar isso aqui. Posso até colocar aqui assim, ó. Imaginando um chuveiro elétrico para um chuveiro, por exemplo, eu tenho na posição inverno, que é onde o aquecimento tem que ser maior, eu tenho resistência baixa, tá? E, obviamente, na posição verão eu tenho resistência alta, por quê? Repito, eu usei como exemplo o chuveiro, isso é um exemplo só, tá? Não quer dizer que tenha. Mas a resistência elétrica sendo baixa, mas ainda existindo resistência, eu vou dificultar a passagem dessa corrente elétrica. Mas a resistência elétrica baixa, eu vou facilitar a passagem da corrente. Vai passar mais corrente. Passando mais corrente, eu tenho mais energia elétrica. Tendo mais energia elétrica, eu tenho mais energia térmica, eu tenho mais calor, eu tenho mais efeito de calor. Tá? Então você não pode aumentar demais a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica, ela foi trabalhada por duas leis. Que eu vou ver separadamente, eu só vou escrevê-las aqui. Primeira lei de Ohm, que fala dos resistores e a sua relação com a DDP, diferença de potencial, e a segunda lei de Ohm, que fala dos resistores em condutores cilíndricos, tá certo? Fala das propriedades dos resistores, tá certo? Propriedades físicas, propriedades geométricas dele. Então, ó, a gente vai trabalhar separadamente essas duas leis aqui, a primeira e a segunda lei de Ohm agora. Vamos lá, vamos trabalhar a primeira lei de Ohm. Olha o que a primeira lei de Ohm dá para a gente. A primeira lei de Ohm permite a gente pegar um dispositivozinho chamado de resistor, ligá-lo em um amperímetro para que a gente meça a corrente elétrica e uma bateriazinha. Resistor, amperímetro para medir a corrente elétrica e uma bateriazinha. A corrente elétrica vai estar circulando aqui. Tá? O que Ohm conseguiu ver é que existe uma relação matemática que diz que U é igual a R vezes I. Ou seja, Ohm conseguiu descobrir que a resistência elétrica de um resistor pode ser calculada dessa maneira aqui. A DDP a qual ele está submetido e a corrente elétrica que está passando por ele, tá? Sobre essa DDP. Então, dessa maneira, ele encontrou a resistência elétrica de um resistor. E algo interessante aqui é que dessa lei que você consegue montar um gráfico, surge o que a gente chama de resistor ôhmico. Essa lei vale para qualquer resistor. Mas no resistor ôhmico, a resistência ela é constante. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a resistência, ela sofre influência, deixa eu colocar aqui, não varia
com a temperatura. Na maioria dos resistores, você tem uma variação do valor dos mesmos com a temperatura. Porque se você imaginar que esse sistema está ficando aquecido, o arranjo molecular desse sistema muda. Muda um fator que nós vamos falar daqui a pouquinho, chamado de resistividade. Esse sistema se dilata, esse sistema se contrai, se ele estiver sendo resfriado, enfim. É muito raro você ter um resistor cuja temperatura não influencie no valor de sua resistência. Mas Ohm idealizou esse resistor e hoje a ciência consegue ter esse tipo de resistor. Tá? Através de uma liga metálica chamada de constanta, ou constantan, tá? Que ele mantém-se praticamente constante ao longo do aumento dessa temperatura. É uma coisa extra, mas Ohm idealizou e a ciência, a engenharia construiu isso daí. Tá certo? Então é um resistor que você consegue montar até um gráfico dele assim, ó. U em função de I, o gráfico fica assim. Tá certo? Porque isso aqui vira uma funçãozinha do primeiro grau, linear, que passa pelo centro, y igual a ax, a que passa pela origem aqui. Então, repito, essa lei vale para qualquer resistor. Mas no único, a resistência permanece constante, ou seja, ela não varia com a temperatura. Então, nesses resistores, a relação da DDP com a corrente elétrica é sempre uma constante. Y sobre x é sempre uma constante, função do primeiro grau. Então, se eu dobro a DDP de um resistor ômico, se eu dobrar essa DDP, a corrente elétrica também dobra. Não é todo resistor que faz isso. Na verdade, na prática, quase nenhum faz. Quase todos variam com a temperatura. Tá certo? Porém, alguns funcionam dessa maneira. São os chamados resistores Ohm. Então, essa daí é a primeira lei de Ohm. Tá certo? A mudança da resistência com a temperatura, você pode até calcular da seguinte maneira, assim, ó. Tá? Essa aqui é a equaçãozinha que permite você calcular a mudança da resistência, essa é a minha resistência inicial, de acordo com a variação de temperatura que ela está sofrendo. Isso aqui são os resistores não ômicos. Resistor não ômicos. Tá? Os resistores não ômicos funcionam dessa maneira. Você pode calcular. Você tem como calcular a resistência deles através da variação de temperatura. Bom, aí surge a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm trata dos fatores que influenciam o valor da resistência de um chuveiro elétrico, de um ferro elétrico, enfim, que são esses três fatores que eu vou colocar aqui. Queria debater com vocês, com bem calma, esses três fatores. Vamos lá. O que é cada um deles? Esse cara aqui a gente chama de resistividade. Do material. Isso a gente chama de resistividade do material. Isso é uma característica do material. Todo material tem a sua resistividade, que dá uma indicação de que se esse material é bom condutor de eletricidade ou não. Tá certo? A resistividade, por exemplo, é o inverso matemático da condutividade. Materiais de grande condutividade têm baixa resistividade e vice-versa. Tá? Mas não quer dizer que todo material de baixa resistividade tem baixa resistência, porque ele também influencia na resistência. Mas o comprimento e a área vão influenciar também. Mas ele dá um indício disso aí. Ele contribui, tá, de maneira diretamente proporcional com o valor da resistência elétrica de um certo resistor. O L representa o comprimento desse fio cilíndrico, porque eu disse que isso aqui é a resistência de um fio cilíndrico, tá? Então esse L representa o comprimento.
E tem tudo a ver, né, cara? Porque vê como o comprimento contribui para o aumento da resistência. Porque se eu aumentar demais o comprimento, eu vou dificultar a passagem, essas cargas elétricas vão ter dificuldade para passar por esse segmento desse fio, porque ele é muito longo. Consequentemente, eu aumento a possibilidade de efeito Joule aí, tá? Eu aumento, ó, ele contribui para essa resistência aqui, obviamente. Eu digo que ele contribui, mas eu preciso ver se a corrente elétrica é alta ou não. Porque se a corrente elétrica for baixa, pouquíssimo efeito Joule, tá certo? Nunca esqueça disso daí. E o A, obviamente, é a área da seção do fio. Área da secção do fio. Se eu imaginar o fio aqui, isso aqui é a área, isso aqui é o comprimento do fio, beleza? E o material dele está a resistividade. Nessa área, preste atenção, que essa área normalmente vai ser a área de círculo. A área de círculo é πr ao quadrado, onde esse R aqui é o raio do C, tá? Ou, se no lugar do raio você jogar o diâmetro, você pode colocar π d2 sobre 4, onde d é o diâmetro do fio, porque o raio é o diâmetro dividido por 2. Quando eu elevar ao quadrado, fica d2 sobre 4, tá? Então, no lugar dessa área, normalmente será assim. Dificilmente ele vai dizer um fio de seção triangular. Até porque na prática, fio de seção triangular, fora de cogitação, tá? Então, essa é a segunda lei de Ohm, que fala da influência geométrica e da influência do material no cálculo da resistência elétrica, tá? E aí, a gente consegue relacionar, pelo que a gente já viu, a potência com a resistência com os resistores. De que maneira? A gente viu já que P é igual a U vezes I, e a gente viu agora que U é igual a R vezes I. Então dá para a gente juntar essas duas equações e criar as seguintes equações. Primeira delas, no lugar de U eu boto RI. No lugar de U eu boto U sobre R. Eu tenho duas novas equações para que eu encontre a potência elétrica e o resistor. Isso aqui é potência de resistor. Essas duas equações aqui servem para potência em resistores. Veja que em todas elas, as duas, você tem a resistência aqui. César, qual é a melhor? Não tem. Tem uma indicação de como usar, de quando usar uma ou outra? Também não. Você tem que saber utilizar. Por exemplo, se você está trabalhando em uma questão onde a DDP seja constante, é melhor você trabalhar essa daqui. Se você está trabalhando em uma questão onde a corrente seja constante, você trabalha essa. Mas depende da questão. Não existe isso aí, você usa essa aqui, uma situação. Não, depende do contexto. Agora você tem que tomar cuidado, tá? Eu ainda gosto muito dessa equação. Muito. Essa equação, por exemplo, mostra, essa equação aqui, mostra aquele exemplo do chuveiro. Vê bem. O meu chuveiro estava ligado em 220 volts. Tá? Eu vou mudar o valor dessa minha resistência, mas se eu mantiver a DDP do meu resistor, que é o que vai ocorrer, se ele estiver ligado à mesma rede elétrica, como isso aqui é uma constante, essas duas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Então, se eu aumentar demais o valor da minha resistência, eu reduzo o valor da minha corrente. Se eu reduzo o valor da minha corrente, eu tenho menos potência. Aqui, ó, P não é U vezes I. Olha só. Se eu aumentar demais a resistência do meu chuveiro elétrico, eu caio a minha corrente elétrica. Se eu caio a minha corrente elétrica, eu caio a minha potência elétrica. Se o meu chuveiro cai a potência elétrica, ele vai gerar menos energia elétrica, ele vai aquecer menos. Ah, sério, mas se eu levar esse chuveiro para um local onde eu mudo a DDP, aí é outra história. Mas eu estou falando da sua casa, a DDP está lá, 220 volts constante.
Então, mantendo a mesma DDP, se eu reduzo a resistência, eu aumento a corrente. Para uma mesma DDP, se eu aumento a corrente, eu aumento a potência, aquece mais. Eu ainda poderia avaliar por essa equação. Para uma mesma DDP, se eu reduzo a resistência, eu aumento a potência. César, mas se eu pensar por essa, se eu aumento a resistência, César, eu aumento a potência. Sim, mas se você pensar por essa, a corrente teria que ser constante, e ela não é constante, ela varia com a resistência. O que está sendo constante é a DDP, por exemplo. Então você tem que ter muito cuidado na hora que você for avaliar. Você não tem que decorar isso aqui. Você tem que ver em cada questão quem está variando e quem está permanecendo constante. Tá? Repito, no caso do chuveiro elétrico, você não poderia usar isso aqui. Porque no seu chuveiro elétrico, a corrente elétrica não é constante. Você só compara duas grandezas para dizer que elas são diretas ou inversamente proporcionais se tiver uma constante. No chuveiro elétrico da sua casa, quem é constante é a DDP, cara. A resistência está variando com a corrente elétrica. Então a corrente elétrica não é constante. Como é que você vai usar essa equação? Tu não poderia usar para essa análise que eu estou propondo, essa equação. Tu tinha que utilizar essa daqui. Porque a DDP ela é constante em sua casa. Tranquilo? Então vamos focar nessas ideias, vamos trabalhar e vamos ver o que é que vocês conseguem desenrolar. A unidade de resistência elétrica, que eu esqueci de colocar, mas você coloca aí o seu mapinha mental, a unidade de resistência elétrica é Ohm, em homenagem a Ohm, que é esse símbolozinho aqui. Tranquilo? Beleza? Que é o sigma. Então vamos embora trabalhar, vamos resolver os exercícios. Deixa eu apagar aqui para a gente desligar o ar-condicionado, está um frio da gota aqui no estúdio, e começar a nossa gravação de exercício agora. Deixa eu desligar. Mas só um golinho d'água aqui para a gente começar, tá? Mas você já vai olhando a questão aí. Vamos lá. Nas instalações elétricas residenciais urbanas, na cidade de Niterói, os eletrodomésticos são ligados a tomadas com 110 volts de tensão. Ele está dizendo que em Niterói, as tomadas estão ligadas em 110 volts. Uma notável exceção é o aparelho de ar-condicionado, de alta potência, que é preferencialmente ligado a tomadas de 220 volts de tensão. Considere dois aparelhos de ar-condicionado de igual potência nominal, projetados para operar, um em 110 e o outro em 220. Assinale a opção que melhor justifica a escolha do aparelho projetado para operar em 220. Vamos lá. Vamos lá. Presta atenção. Você percebeu que ele está mantendo para essa análise a potência constante? Como a potência está constante, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, se eu usar uma DDP de 110 volts, eu tenho que ter uma corrente elétrica grande. Porque ele diz que a potência do aparelho é grande. Se eu usar uma DDP de 220 volts, eu posso ter o mesmo produto para gerar uma potência grande, mas eu posso ter uma corrente elétrica pequena. Estou pequeno porque eu estou comparando uma com a outra, tá? Quer dizer que é pequena, quer dizer que é menor. Então, o fato de eu dobrar a minha DDP, eu posso reduzir pela metade a corrente elétrica. Quando eu reduzo pela metade a corrente elétrica, eu faço com que menos energia elétrica seja transportada por unidade de carga. Tá? Eu tenho uma possibilidade de reduzir o meu efeito Joule, porque a minha corrente elétrica ela é o quê? Pequena. Porque se eu tenho uma corrente elétrica pequena, eu tenho um congestionamento, não é nem menos unidade de carga, não é nem menos quantidade de energia. São menos cargas. Na verdade, são menos cargas transportando mais energia. Tá certo? Se eu aqui tenho, sei lá, 50 elétrons transportando 1000 joules, aqui eu tenho 25 elétrons transportando os mesmos 1000 joules, mas o congestionamento é menor. Eu lembro que quando começaram os jogos aqui na Arena Pernambuco, o pessoal fez uma campanha dizendo: vão para o jogo só num carro,
uma família, em vez de ir em 3, 4 carros, tenta ir em menos carros. Porque eles queriam que o público fosse o mesmo, eles queriam que a energia fosse a mesma, mas eles queriam que o congestionamento dessas vias diminuísse. Então eles disseram, pô, bota menos carro, velho. Então aqui eu tenho uma corrente elétrica menor, eu tenho menos carga elétrica transportando a mesma quantidade de energia que aqui ela é transportada com mais carga elétrica. Se eu tenho mais carga elétrica, eu tenho mais congestionamento. Tá? Então aqui eu preciso de fiações mais pesadas, fiações mais espaçosas, tá? Mais grossas, para que esse congestionamento, então as vias de acesso teriam que ser maiores para esses elétrons, para esses carrinhos passarem. Então eu economizo na fiação quando eu uso 220 volts. Tá? Para você ter ideia, quando você pensa em energia elétrica de uma usina hidrelétrica, Xingó gera 73.800 volts, tá? Mas aquela corrente elétrica, quando sai de Xingó, ela já passa por um transformador que aumenta essa tensão para 500.000 volts. O fato de aumentar essa tensão para 500.000 volts é para que você consiga transportar a mesma quantidade de energia. Como a DDP é maior, você pode reduzir na corrente elétrica. Então você vai ter a mesma quantidade de energia transportada, porém com uma carga elétrica menor, com um congestionamento menor. Então você vai ter menos carros nessa estrada transportando a mesma quantidade de pessoas, mas serão menos carros. Como são menos carros, o congestionamento é menor, a quantidade de colisões é menor, enfim, tudo isso facilita. Então, é isso que justifica os aparelhos de alta potência serem ligados em 220 volts. Algumas pessoas acham que é porque 220 volts tem mais energia, então ele tem alta potência. Não é isso. É que com maior DDP você pode reduzir a corrente elétrica, reduz a quantidade de carga elétrica nessa fiação, a fiação pode ser mais fina, a fiação pode ser mais barata e você vai transportar a mesma quantidade de energia. Nunca esqueça desse exemplo que eu dei da Arena Pernambuco, aí, desse estado. Aí você não vai esquecer, tá bom? Vamos lá. Como a corrente é, neste caso, menor, no caso de 220, o choque elétrico provocado por algum acidente ou imprudência será também menos perigoso. Vê, o choque elétrico é importante nesse fato. Não é primordial, o cara não pode imaginar isso daí não, tá certo? A ideia não é essa, tá? A ideia não é essa, isso é um distrator, mas a ideia não é essa, só se for, distrator importante, só se não tiver outra alternativa, tá? Letra B. Como a corrente é, neste caso, menor, a dissipação por efeito Joule, tá vendo? Na fiação é também menor, resultando em economia no consumo de energia elétrica. Perfeito. Para mim, matou aqui. Para mim, matou letra B. Como a corrente é, neste caso, menor, a dissipação por efeito Joule na fiação é também menor, resultando em economia no consumo de energia elétrica. Perfeito. A letra A seria um distrator muito forte, mas não atende ao que a gente quer. Beleza? Segunda questão. Um condutor de comprimento L e diâmetro D possui resistência elétrica R1. Qual é a resistência R2 de um outro condutor de mesmo material, mesmo comprimento e com o dobro do diâmetro do condutor 1. Vamos lá. A resistência 1, como qualquer resistência, é a resistividade, que é igual comprimento pela área. Tá bom? Vamos desenvolver isso aqui. O comprimento ele chamou de L, então eu vou deixar L. A área ele chamou o diâmetro de D, então vai ficar π, eu falei já anteriormente para vocês, D ao quadrado sobre 4. Na verdade pode ser πr ao quadrado, mas o raio é metade do diâmetro, como eu expliquei antes, você fica com isso daqui. Esse é o meu R1, tá certo? O meu R2 ficaria como? Resistividade, comprimento, 2, área 2. Beleza? O meu resistor 2 vai ficar, a resistividade é a mesma, o comprimento mesmo, mas o diâmetro é o dobro do diâmetro do condutor 1.
Tá. Se eu aumento o diâmetro em 2 vezes, a área aumenta em 4 vezes. Se eu chamar essa área aqui de A, chamar isso aqui de A, ó, isso aqui, quando eu elevar ao quadrado, ficará assim, vê, 4, eu não irei cortar não, eu vou isolar isso aqui assim. Eu chamei isso aqui de quem? De A. Então, o meu resistor 2, ele vai ter... Como ele vai ter uma área 4 vezes maior, tá vendo? A área dele aqui é A, e a área é 4 vezes maior. Quando eu aumento a área, professor Ian, apareça aí, ó. E aí, amor? Resistência elétrica, e aí, topa? Não, sem fazer isso não, velho. Sério mesmo, porra? Sei não. Porque Chuveiro elétrico, porra. eu fiz segunda fase. Aí, quando era. Aí eu. Entendeu? Tu é da época de segunda fase, É. com ele, né, velho? É, como eu fiz segunda fase, aí eu só ia estudar para humanas e tal, entendeu? Mas o básico você sabia. O básico eu sabia. Mas isso já não é básico, não. Não, Isso isso aqui já já tá não. básico. Não. Isso tá básico mesmo. De elétrica eu sabia associação de resistores ali em série paralelo. Tu tá pensando? Decorou. Vai, negão, tá bem, né? Tudo certinho, velho. Beleza, vai, cheio no teu coração. Então, ó, a área é 4 vezes maior, a resistência fica 4 vezes menor. Porque aqui vai ser resistividade vezes o comprimento sobre a área, aqui é resultado vezes o comprimento sobre a área, sendo que aqui tem 4A. Então, a conclusão que a gente chega é que R2 é 4 vezes menor que o R1. Então, é R1 dividido por 4 e o nosso gabarito é letra C. Repito, se a área ficou 4 vezes maior, a resistência fica 4 vezes menor. Mas para você sacar que a área for 4 vezes maior, eu tive que fazer tudo isso aqui. Era a minha função. Beleza? Questão dada. Questão 3. Vou apagar aqui. Um jovem mudou-se da cidade do Rio de Janeiro para a capital do Pernambuco. Ela levou consigo um chuveiro elétrico, cuja potência nominal é 4.400 watts e funcionava perfeitamente quando ligado à rede elétrica do Rio de Janeiro, cuja tensão é 110 volts. Ao chegar a Recife, ela soube que a tensão na rede elétrica local era de 220 volts. Para que o chuveiro elétrico continue a dissipar por efeito Joule a mesma potência que era obtida no Rio de Janeiro, a sua resistência elétrica deve ser. Você sacou que ele está usando como parâmetro potência, DDP e resistência. Potência, DDP e resistência. E ele quer que a potência do Rio de Janeiro e a potência em Recife sejam iguais. Vamos lá. Ele quer que a potência do chuveiro elétrico no Rio de Janeiro seja igual à potência do chuveiro elétrico em Recife. Beleza? Essa potênciazinha vai ser DDP do Rio de Janeiro ao quadrado. Resistência do resistor do Rio de Janeiro. Sabe por que você escolheu essa? Porque foram os parâmetros que ele deu. DDP em Recife ao quadrado. Resistência em Recife. Tranquilo? Vamos lá. DDP no Rio de Janeiro, 110. Resistência no Rio de Janeiro eu vou chamar de R. Do Rio aqui. DDP em Recife, 220. Resistência em Recife. Quando você tiver um cálculo como esse, você vai fazer assim. 110 ao quadrado é 110 vezes 110. 220 vezes 220. Resistência no Rio. Resistência em Recife. E aí, ó. 2. 2 vezes 2, 4. Então, a resistência elétrica em Recife
será 4 vezes maior do que a resistência elétrica do Rio de Janeiro. Então ele mudou o sinal. Para que o chuveiro elétrico continue a dissipar por efeito de água a mesma potência que era obtida no Rio de Janeiro, o que é que ele tem que fazer em Recife? Ele tem que quadruplicar o valor da resistência elétrica. Porque a resistência elétrica em Recife tem que ser 4 vezes maior que a resistência elétrica do Rio de Janeiro. Então ele tem que quadruplicar a resistência elétrica para ele manter a mesma potência elétrica que ele tinha antes, que era satisfatória para ele. Então o gabarito letra E. A resistência elétrica em Recife tem que ser 4 vezes maior daquela que ele tinha. O que é que ele pode fazer para isso? Por exemplo, ele pode pegar e cortar, ele teria que reduzir a área, né? Aumentar o comprimento e reduzir a área. Não vai ser fácil para ele, não. Se fosse para ele reduzir isso daí, aí ele cortava o fio desse resistor, mas não. Quando ele tem que quadruplicar, ele vai ter que emendar, não vai ter muita saída na prática para ele, não. Matematicamente a questão tem um funcionamento, mas na prática não ia funcionar, não. Beleza. Vamos para a questão 4. O circuito representado na figura é composto por um gerador, tá? De 1000 volts, 1 vezes 10 a terceira, um amperímetro e um recipiente com a forma de um paralelepípedo contendo um gás. As faces opostas A e B do recipiente têm dimensões 10 e 10 centímetros e são separadas por 1 metro. Essas faces são metálicas, enquanto que as demais são feitas de material isolante. Beleza. Quando o recipiente é exposto a um feixe de raio-x, o gás é ionizado. Quando esse gás for ionizado, ele vai permitir a passagem dessa corrente elétrica. E mede-se uma corrente de 1 vezes 10 a menos 6 amperes, através do circuito. Qual a resistividade desse gás? Nenhum problema. Pode espantar no início, mas não tem nenhum problema essa questão. Por quê? Porque o meu resistor é esse paralelepípedozinho aqui, que é composto por um gás, e o que ele pede é a resistividade do gás, que possui área, ele diz que essas faces aqui são 10 por 10, então a área da secção vai ser 10 por 10, 100 centímetros quadrados, tudo isso eu vou pôr. Tem um comprimento que ele disse que a distância entre essas faces é 1 metro, tá? Ele deu a DDP e deu a corrente elétrica, tá? Então não tem muito mistério não, tá certo? Vamos lá. Primeiro eu vou achar a resistência elétrica desse chuveiro, bom, desse recipiente. U é igual a R vezes I. U é 1000 volts, 10 a terceira, que é igual ao R que eu quero, vezes o I, que ele disse que é 1 vezes 10 a menos 6 amperes. Então, o meu R vai ser 10 a terceira dividido por 10 a menos 6, que me dá uma resistência de 10 a nona ohm. Eu já sei que a resistência do gás é 10 a nona. Ele pede a resistividade do gás. Pede a resistividade do gás. Aí eu vou para aqui. Resistividade, vezes o comprimento sobre a área. Tá certo? Resistência 10 a nona. Beleza. Resistividade eu quero. Comprimento, 1 metro. 1 metro. Show. E a área é a área por onde passa a corrente elétrica, que é essa areazinha aqui, ó. Essa areazinha. Que ele diz que é de 10 por 10. Então a área dá 100 centímetros ao quadrado. Agora, cuidado. Eu vou colocar aqui 100, mas está em centímetros quadrados. E eu estou trabalhando no sistema internacional, que é metros. Então, para passar de centímetros quadrados para metros quadrados, eu multiplico por 10 a menos 4. Então, aqui é 100 vezes 10 a menos 4. Porque eu estou passando de centímetros quadrados para metros quadrados. Tá? Se fosse de centímetros para metros, é 10 a menos 2. Seria 10 a menos 2. Aqui é centímetros quadrados para metros quadrados. Cuidado com o que você vai fazer. Então, a resistividade vai ficar 10 a nona, que multiplica... Aqui é 10 ao quadrado com 10 a menos 4, dá 10 a menos 2. 10 a menos 2. Então, a resistividade vai dar 10 a sétima ohm vezes metro. (10 a sétima ohm
vezes metro, gabarito, letra D, bonitinho aqui para você. Opa. Foi mal. Beleza? E vamos para a nossa quinta e última questão, que falava assim para a gente. A indústria eletrônica busca produzir e aperfeiçoar dispositivos com propriedades elétricas adequadas para as mais diversas aplicações. O gráfico abaixo ilustra o comportamento elétrico de 3 dispositivos eletrônicos, quando submetidos a uma tensão de operação V entre os seus terminais, de modo que por eles circula uma corrente I. Tá? Olhando esses 3 dispositivos, a gente vê que somente o dispositivo D1, deixa eu ver se tem a proporção certa, só o D1 ele é um dispositivo ômico. Tá? É o que está, é o D1, o D2 é um certo tracejado e o D3 é outro tracejado. Então só o D1 é um dispositivo ômico. É um dispositivo cuja resistência permanece constante, mesmo você variando a DDP. Os outros não tem. Tá? Mas bora lá. Com base na figura acima, que é essa figura, assinale a alternativa correta. O dispositivo D1 é não ômico. D1 é ômico? Falso. Tá? O D1 é ômico sempre. Certo? O dispositivo D2 tem alguma partezinha que ele é ômico? Bora lá. Dispositivo D2, ele não tem nenhuma partezinha reta aqui, ó. Dispositivo D2 não tem nenhuma partezinha reta. Quem tem é o D3, ó. Se tu olha esse D3 de 10 volts até menos 10, ele é o ômico D3, ó. Que é uma retazinha aqui assim, ó. O D3, acompanha, você vai ver que é uma reta. Então ele tem uma partezinha ômica, mas o D2, em nenhum momento ele é ômico, não. O D3 tem. Então, o dispositivo D3, ok. É ômico na faixa de menos 10 até 10. É ômico na faixa de menos 10 até 10. Se você olhar, é uma reta. Eu mostrei esse gráfico na aula que vocês estão vendo aqui comigo. E sua resistência vale 0,5 kΩ. Eu posso calcular. Vamos lá. É só pegar algum valor, deixa eu botar esse gráfico que está maior, para o resistor 3, tá? Para o 3, para o 3, vamos lá. DDP do 3, R vezes a corrente 3. Pegue qualquer valor aí, vamos lá. Pegue o valor de 10 volts, 10 volts. Resistência dele. E a corrente em 10 volts, a corrente para uma tensão de 10 volts, a corrente vale 5 mA, isso aqui, ó, para o dispositivo D3, que é esse daqui, esse pontinho aqui, tá? Então é 5 mA, 5 vezes 10 a menos 3. Então essa divisão aqui vai ser 10 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Estão certo aí? Beleza. Então vai dar 2 vezes 10 a terceira, ohm, ou 2 kΩ. Então não é, tá? Não é. Vai dar 2 kΩ. Ele disse que era 0,5, não é. O dispositivo D1 é ômico, na faixa de menos 30 a 30, sim, e sua resistência vale 6, tá? 30 dividido por 5, esse aqui está mais próximo disso daí mesmo. Mas eu vou fazer a DDP do dispositivo 1. DDP do 1, resistência vezes a sua corrente. A DDP 30, resistência. A corrente a qual ele está submetido quando em 30 volts é de 5 mA também. Então vai ser 5 vezes 10 a menos 3. Pelos mesmos argumentos anteriores, vai dar 6 vezes 10 a terceira, 1. (6 kΩ). Tá certo? 6 kΩ é exatamente o valor da resistência elétrica e é o que ele diz exatamente nessa letra D de dado. Menos 30 até 30, ele é ômico. Tá? Veja que essa letra C também poderia ser só o valor da resistência que não bateu.
Mas ele era ômico aqui, ó. Tem uma faixa que ele é ômico, mas não bateu o valor do cálculo, tá bom? Beleza? Curtiu? Beijão no teu coração, fica com Deus. A gente se vê no pátio. Tchau, tchau.